Você já parou para pensar por que, mais de 100 anos depois, o Titanic ainda puxa pessoas para o fundo do oceano? Não é só um navio afundado, é uma ferida aberta na história humana, um símbolo de arrogância, de progresso sem limites e de um erro que custou milhares de vidas. Agora imagina olhar para esse mesmo ponto no fundo do mar e pensar: eu preciso estar lá. Não por necessidade, não por ciência pura, mas por fascínio, por status, por sentir algo que quase ninguém sentiu. Foi exatamente daí que nasceu a ideia do submarino Titan. A OceanGate não vendia apenas uma expedição, ela vendia uma narrativa. A promessa era clara: você não seria apenas um turista, você faria parte da história. Desceria quase 4.000 metros abaixo da superfície, até um lugar onde a luz não chega, onde a pressão esmaga aço, onde o silêncio é absoluto. O mesmo local que marcou o fim do Titanic seria agora o palco de uma nova conquista humana, e isso toca direto numa fraqueza nossa. Porque o Titanic não é só um naufrágio. Ele representa o momento em que a humanidade acreditou que tinha vencido a natureza e foi brutalmente lembrada de que não tinha. Visitar aquele local virou quase um ritual, uma mistura estranha de homenagem, curiosidade mórbida e desejo de dizer: eu estive lá. O CEO da OceanGate reforçava isso o tempo todo. Dizia que regras atrasavam a inovação, que a exploração precisava de coragem, que o medo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Era o mesmo discurso que ironicamente ecoava em 1912. Confiança demais, cautela de menos. E sabe o que é mais perturbador? As pessoas não estavam sendo enganadas no sentido clássico. Elas sabiam que era perigoso, sabiam que algo podia dar errado, mas acreditavam que o risco fazia parte da experiência, como se o perigo tornasse tudo mais legítimo, mais intenso, mais memorável. Talvez você não pagaria milhões para entrar num submarino experimental. Mas quantas vezes na vida você já confiou demais em algo só porque parecia inovador? Quantas vezes ignorou sinais claros porque queria acreditar que dessa vez vai dar certo? É exatamente por isso que essa história prende tanto, porque no fundo ela não fala só de um submarino. Ela fala da gente, do nosso fascínio por limites, do nosso impulso de ir além, mesmo quando o preço pode ser alto demais. E antes de continuar, se esse tipo de história te prende, se você gosta de entender os bastidores, as decisões humanas por trás das tragédias e os detalhes que quase ninguém comenta, já deixa o like, compartilha com quem também é curioso e se inscreve no canal. Porque o que vem depois é ainda mais inquietante, porque quando a ideia saiu do papel e virou um submarino de verdade, foi aí que os problemas começaram a ficar impossíveis de ignorar. Quando as pessoas finalmente viam o Titan de perto, algo não batia. Não era medo imediato, era estranhamento, porque ele não parecia um submarino como os filmes ensinaram a imaginar. Não havia painéis cheios de botões, telas futuristas ou aquela sensação de controle absoluto. O Titan parecia simples demais para o lugar onde pretendia ir. Por dentro, o espaço era apertado a ponto de 5 pessoas precisarem sentar praticamente no chão, com as pernas cruzadas ou esticadas contra a parede. Não existiam assentos de verdade. O banheiro era improvisado, separado apenas por uma cortina. O ar era reciclado, a escotilha era fechada por fora. Uma vez lá dentro, ninguém saía até o fim da missão. E aqui vem um detalhe que parece pequeno, mas diz tudo. Não havia GPS. O Titan se orientava por mensagens de texto trocadas com o navio na superfície. Imagine dirigir no meio de uma neblina densa, sem mapa, sem sinal, apenas seguindo instruções que chegam com atraso. Agora coloque isso a quase 4.000 metros de profundidade. O controle do submarino era feito com um joystick de videogame. A OceanGate dizia que isso tornava tudo mais intuitivo, mais moderno, mais acessível. Mas para engenheiros experientes, aquilo soava como um alerta vermelho piscando.
Não porque um controle seja por si só incapaz, mas porque ele simbolizava uma filosofia perigosa, a de que simplicidade pode substituir sistemas críticos de segurança. O verdadeiro ponto sensível estava na estrutura. Diferente de outros submersíveis, feitos quase inteiramente de titânio ou aço, o Titan tinha um casco de fibra de carbono, um material excelente para aviões e carros de corrida, leve e resistente, mas com um comportamento traiçoeiro sob pressão extrema. A cada mergulho, microfissuras podiam surgir, invisíveis, silenciosas, acumulativas. O oceano não perdoa a fadiga de material. Cada descida era como dobrar um clipe de papel um pouquinho mais. Ele não quebra na primeira vez, nem na segunda, mas uma hora, sem aviso, ele simplesmente se parte. Engenheiros alertaram sobre isso. Funcionários internos levantaram dúvidas. Especialistas externos se recusaram a certificar o submarino. A resposta da empresa? Que certificações eram lentas, ultrapassadas, limitavam a inovação, que o futuro pertencia a quem ousava. E esse é talvez o aspecto mais inquietante. Nada disso era segredo. As informações estavam ali. As escolhas foram conscientes. O risco não era desconhecido, ele era aceito. Para quem estava dentro, o Titan representava confiança absoluta na tecnologia e nas pessoas que a criaram. Para quem entendia de engenharia submarina, ele representava uma aposta alta demais, feita repetidas vezes, contra as leis da física. E enquanto o submarino descia mergulho após mergulho, acumulando estresse estrutural, o público via apenas o lado bonito. Vídeos promocionais, discursos inspiradores, a ideia de que o ser humano estava novamente conquistando o impossível. Mas o impossível não precisa atacar. Às vezes, ele só espera. Porque quando o Titan iniciou sua última descida, ele não estava enfrentando o oceano pela primeira vez. Ele estava enfrentando o próprio histórico. Cada mergulho anterior, cada alerta ignorado, cada decisão tomada no limite, tudo estava ali, comprimido junto com aquelas 5 pessoas, dentro de um cilindro que não podia falhar nem por um segundo. E no momento em que a comunicação se perdeu, não foi apenas um submarino que desapareceu, foi a confirmação de que algumas escolhas cobram o preço mais alto exatamente quando parecem ter dado certo por tempo demais. Na manhã da descida final, nada parecia diferente. O oceano estava calmo. O navio de apoio operava dentro do esperado. Para quem observava de fora, era apenas mais uma expedição entre tantas outras que já tinham acontecido. O Titan foi liberado e começou a descer lentamente, metro por metro, engolido pela escuridão do Atlântico Norte. À medida que a luz do sol desaparecia, o ambiente lá dentro mudava. O frio aumentava. O silêncio ficava mais pesado. O casco rangia de forma quase imperceptível, algo comum em submersíveis, algo que, para quem confiava no projeto, não representava perigo imediato. As mensagens continuavam chegando à superfície, curtas, objetivas, tudo normal. O Titan já tinha feito aquele caminho antes, e talvez esse tenha sido o erro mais perigoso de todos, a sensação de familiaridade. Em certo ponto da descida, o contato começou a falhar. Não de forma brusca, mas irregular. Algumas mensagens não chegavam. Outras vinham com atraso. Em expedições anteriores, isso já havia acontecido. Sempre voltava, sempre dava certo. E quando algo dá certo vezes suficientes, o cérebro aprende a ignorar o risco. Na superfície, a equipe aguardava. No fundo, o Titan continuava descendo, pressionado por toneladas de água acima dele. Cada metro a mais significava mais carga sobre uma estrutura que já havia sido testada, forçada e reutilizada, além do que muitos especialistas consideravam seguro. E então, o silêncio. Não houve pedido de socorro, não houve mensagem dramática. A comunicação simplesmente cessou. A partir desse momento, o tempo ganhou outro peso.
Cada minuto passou a ser contado como oxigênio restante. O mundo começou a assistir, em tempo real, a uma corrida contra o relógio que parecia saída de um filme, mas sem trilha sonora, sem roteiro, sem garantia de final feliz. As perguntas se multiplicaram. Eles estão presos no fundo? Estão à deriva? Estão vivos? Navios, aviões, robôs subaquáticos e sonares foram mobilizados. Países inteiros se envolveram. A imprensa transformou a espera em espetáculo. E enquanto o público especulava, a realidade técnica era cruel. Encontrar algo do tamanho de um carro, a quase 4.000 metros de profundidade, em um oceano gigantesco, é como procurar uma agulha no escuro. Usando luvas, cada batida sonora captada por sensores reacendia a esperança. Cada novo silêncio a destruía. E havia algo ainda mais angustiante. Mesmo que o Titan fosse encontrado intacto, as opções de resgate eram extremamente limitadas. Não existia um plano claro para retirar o submersível daquela profundidade com pessoas vivas dentro. A verdade que poucos diziam em voz alta era simples e dura. A missão de resgate dependia de uma sequência quase perfeita de coincidências. Enquanto isso, lá dentro, se ainda houvesse um lá dentro, o tempo não era medido em horas, mas em respirações. O desaparecimento do Titan deixou de ser apenas uma tragédia em potencial. Tornou-se um espelho desconfortável da nossa relação com tecnologia, risco e espetáculo. Milhões acompanhavam cada atualização, presos à mesma pergunta silenciosa. Até onde vai a nossa necessidade de ir além, mesmo quando tudo indica que não deveríamos? E quando os destroços foram finalmente localizados no fundo do oceano, próximos ao Titanic, a história deixou de ser sobre busca e passou a ser sobre compreensão. Porque naquele ponto, a dúvida já não era mais se algo tinha dado errado, mas quando aquilo havia se tornado inevitável. Quando os destroços do Titan foram encontrados, muitos imaginaram uma explosão violenta, barulho, caos. A realidade foi mais perturbadora justamente por ser o oposto. Uma implosão acontece em milésimos de segundo. Não há tempo para reação. Não há dor prolongada. A estrutura simplesmente deixa de existir antes que o cérebro consiga registrar o que está acontecendo. Para ter uma noção prática, a pressão a quase 4.000 metros de profundidade é equivalente a colocar o peso de um prédio inteiro sobre cada centímetro do casco. É como se milhares de elefantes estivessem pressionando, ao mesmo tempo, um único ponto. Nenhum erro é pequeno ali, nenhuma falha é perdoável. Uma curiosidade que pouca gente comenta. Submersíveis tradicionais são aposentados depois de um número limitado de mergulhos profundos, mesmo quando, aparentemente, estão perfeitos. Isso acontece porque o desgaste não é visível. Ele acontece por dentro, em silêncio. No caso do Titan, cada descida deixava marcas microscópicas na fibra de carbono, como pequenas cicatrizes que se acumulavam. O submarino não falhou de repente. Ele estava sendo preparado para falhar há muito tempo. Outro detalhe inquietante. Os sensores que deveriam detectar o início de uma falha estrutural existiam, mas não eram capazes de prever o momento exato do colapso. Eles apenas avisavam que algo estava errado, e esse aviso já havia sido ignorado antes. É como um alarme de incêndio que toca várias vezes sem que nada aconteça, até o dia em que o fogo é real. E talvez o aspecto mais simbólico de tudo isso seja a proximidade dos destroços com o Titanic. Dois eventos separados por mais de um século, conectados pela mesma ideia perigosa. Confiança excessiva na tecnologia e a crença de que o ser humano sempre terá controle. O oceano apenas respondeu da única forma que sabe, sem emoção, sem aviso, sem exceções. Essa história não termina no fundo do mar.
Ela continua nos bastidores, nas decisões que antecederam a tragédia, nos alertas ignorados, nos e-mails, nos engenheiros silenciados e numa pergunta que ainda incomoda: isso foi um acidente inevitável ou uma tragédia anunciada? É exatamente isso que muda tudo. No próximo vídeo, a gente entra onde quase ninguém olha. As escolhas humanas por trás do Titan, a cultura da Ocean Gate, o papel do ego, do marketing e da pressa em fazer história a qualquer custo. Porque entender como algo falhou é importante, mas entender por que deixaram falhar é o que realmente impede que isso aconteça de novo. Se esse vídeo te fez refletir, curte, compartilha com alguém que também gosta de histórias reais que revelam muito mais do que aparentam. E se inscreve no canal. Aqui, cada história não é só contada, ela é dissecada.